Fala aí galera, aqui é o Eduardo do canal Geek Dev, o seu canal de nerdologia. E bem-vindo a mais um vídeo sobre Aprenda React Native. Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o componente DatePicker, é esse componente que você está vendo aqui na tela do emulador. Como você pode perceber, o componente DatePicker nada mais é do que um componente de data, tá legal? Então vamos começar a criar o nosso projeto e vamos já ver como é que ele funciona. Primeiramente, pessoal, para a gente ter o componente funcionando, o que a gente precisa fazer? A gente precisa instalar uma dependência desse componente. Esse componente ele chama React Native DatePicker. Eu estou usando o Yarn, mas você pode usar o npm install. Então aqui eu vou usar yarn add React Native DatePicker. Tá legal? Ele vai adicionar para a gente aqui no nosso arquivo package.json. Vou aguardar ele concluir. Já criou para a gente aqui, ó, aqui você vê na lista de dependências do package.json, ele já adicionou para a gente pegou a versão 1.7.2. Vamos fechar, vou startar já a nossa aplicação. Pronto, pessoal, nossa aplicação já startou e vamos começar a estilizar a nossa tela do nosso componente DatePicker. Primeiramente, o que a gente precisa fazer, a gente precisa importar o componente, ele chama DatePicker from React Native DatePicker. Esse é o cara. Tá certo? O que a gente vai fazer? Vamos colocar ele dentro da nossa view. Basicamente, é só a gente fazer isso. E aqui a gente vai começar a setar algumas props do nosso componente. A primeira prop que a gente vai setar é o formato do campo data. A gente vai estar utilizando o formato brasileiro, que é o dia, barra, mês e ano com 4 dígitos. Tá legal? Vou criar também a nossa próxima prop é o style. A gente vai chamar um cara chamado styles.dateComponent. Já vamos criar ele aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só colocar o width dele de 350. A outra prop que a gente vai definir é o quê? É uma variável que vai armazenar qual que é a data que ele precisa guardar quando você selecionar um campo. Antes da gente fazer isso, vamos criar o estado da nossa aplicação, uma variável. Então eu vou criar aqui, eu vou criar uma variável chamada data mesmo e eu vou inicializar ela com branco. Para o componente DatePicker, quando a gente passa uma variável, essa variável está com conteúdo nulo, vazio, o que ele faz? Ele traz a data atual do seu sistema, tá bom? Então aqui no componente, na prop date, eu vou passar this.state.data, tá bom? E por fim, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar um evento que é o onDateChange, que é quando ocorre a mudança de uma data para outra. O que ele tem que fazer? A gente vai fazer o que? A gente vai passar uma função de callback para ele. Então aqui eu vou chamar uma função que a gente vai criar chamada changeDate, tá bom? A gente não vai passar aqui o parênteses justamente porque ela é uma função de callback. Então vamos criar a nossa função changeDate e aqui a gente vai passar um parâmetro para a nossa função, vamos chamar de valor. E a gente vai atualizar o estado, a nossa variável data do estado, simplesmente fazendo this.setState, do jeito como a gente aprendeu na aula sobre state. E aqui a gente vai falar que data é igual a valor. Tá legal? Já dá pra gente testar já. Vamos salvar e vamos ver como que ficou. Pronto, tá aqui, ele já colocou já o nosso componente DatePicker na tela, ele trouxe a data atual, porque a gente definiu a data aqui como nulo. Vamos clicar no calendário e vamos selecionar o dia 30. Vamos dar OK. Ele selecionou aqui para a gente o dia 30. Se a gente clicar novamente, ele traz a data que foi selecionada anteriormente. Vamos colocar dia 1º de setembro. Não, vamos avançar, vamos colocar 25 de dezembro. Vamos dar OK. E ele selecionou aqui. Vamos fazer uma última implementação. Eu quero trazer num campo de texto a data que foi selecionada pelo usuário. Então vamos colocar um text aqui e a gente vai trazer o que? Eu vou trazer o this.state.data, tá legal? .data. Só que eu quero
eu quero colocar também um campo escrito data selecionada do lado. Se eu fizer isso do jeito que está, o que vai acontecer? Assim que ele carregar o nosso componente, ele já vai trazer para a gente aqui, ó, o texto, mas eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele só traga esse texto data selecionada quando a gente só tiver uma data. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. Eu vou copiar isso daqui, vou jogar ele aqui e aí vou usar esse operador aqui, ó. Tá legal? E aqui a gente vai colocar um outro text. Vamos colocar um text aqui. Vamos fechar o text e vamos jogar isso dentro do nosso componente text. Vamos jogar ele aqui. O que isso significa? Deixa eu dar um espaço. Que ele só vai renderizar essa tag text somente se essa variável state.data ela tiver alguma coisa preenchida nela, tá bom? Vamos salvar e vamos ver como que ficou. Então, ó, agora ele não trouxe mais para a gente o texto data selecionada. Vamos clicar, vamos colocar dia 30 de setembro e vamos dar OK. Aí ele trouxe aqui para a gente a data selecionada. Tá legal? Vamos selecionar mais uma data, só para a gente ter certeza que está funcionando, dia 2 de setembro. E trouxe a data, 2/9/2019. Tá legal, pessoal? Nossa aula de hoje também é bem curta e vocês aprenderam como utilizar o componente Date Picker. Se você gostou dessa aula, curta e compartilha aí nas suas redes sociais e aguardo também as suas sugestões dos vídeos no YouTube. Um abraço e até mais.